tá? Então nós vamos falar de alguns agentes erosivos para acrescentar informações sobre o nosso assunto, né, que seria então a modelagem do relevo, né, o processo exógeno que vai dar forma para o relevo. Então, lembrando que a erosão é o processo de desgaste, né, do relevo, né, que é feito por uma série de elementos, os seres vivos, a água, né, através da chuva, através do mar, o rio, a neve, né, tudo isso vai desgastando o relevo, o vento e os próprios seres vivos em geral. E a erosão é composta por 3 etapas: o desgaste, o transporte e a acumulação dos sedimentos, que nós chamamos de sedimentação. Os rios são um dos principais agentes erosivos. Por exemplo, aqui nós temos 2 imagens que mostram a erosão causada pelo rio. Aqui está mostrando a sedimentação, que seria o acúmulo de sedimentos no meio do rio. Aqui até um processo de assoreamento, né, vai caindo terra. Conforme o rio vai passando, ele vai carregando os sedimentos, que vão se depositando em alguma parte, né, do relevo. Então aqui nós temos uma área com depósito de sedimentos. E aqui nós temos o cânion, que é formado pela erosão vertical que o rio exerce, porque o rio ele vai cavando o seu leito, né, e vai ficando cada vez mais profundo. E aqui vão se formando, né, esses paredões, né, com uma descida abrupta, ou seja, repentina, que nós chamamos de escarpas, né? Aqui você vê, o rio já passou por aqui, e aí ele foi, né, cavando o seu leito, foi ficando cada vez mais profundo. Muitas vezes o cânion também ocorre a formação ali de um movimento tectônico. Além do rio cavar o leito, né, essas escarpas, né, esses paredões, eles acabam passando por um soerguimento. E aí o rio vai ficando mais profundo, né, e forma um grande vale, como é aqui no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Os rios são águas correntes, né, e com o passar do tempo eles podem criar sulcos, né, caminhos aí, e que tendem a se aprofundar e se alargar. É por isso que se diz que cada rio constrói o seu próprio vale. Por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem do rio Amazonas. Então, todo rio, ele nasce numa região mais alta e vai desaguar numa área mais baixa. Então, onde ele nasce, normalmente a energia dele é maior, né? A velocidade da água é maior, então ele vai carregar mais sedimentos, até pela própria gravidade do relevo. Depois, quando chega na parte de planície, ele vai encontrar algumas áreas mais resistentes ao processo erosivo, porque as águas vão perder energia, vão ficar mais lentas, né? A velocidade da água vai ser mais lenta. E aí o que acontece? Ele vai encontrar uma área mais resistente, vai virar, vai encontrar mais resistente, vai virar, então ele vai formando essas curvas sinuosas que nós chamamos de meandros, tá? Então meandros são rios com curvas sinuosas. Então aqui, por exemplo, ó, vocês podem perceber que o rio ele vai tirando sedimento de um lado, né? Ele tira daqui e joga para cá, tira daqui e joga para cá, tira daqui e joga para cá, tira daqui. Então o que acontece? Com o tempo ele vai escavando ali, né, novas formas. Por exemplo, aqui, ó, com o passar do tempo, né, de milhares e milhares de anos, aí a gente vê que o rio vai mudando o trajeto. Por exemplo, aqui pode se juntar com essa parte e formar aqui, ó, um meandro abandonado, como nós temos aqui vários exemplos, né, que são esses lagos aqui, onde no passado eram as curvas do rio. Então o rio ele tem algumas partes, né? O que é o curso? Primeira coisa, curso é o caminho que o rio percorre. Né, o caminho que o rio percorre é chamado de curso. Então nós temos o curso superior, que é mais próximo à nascente, o curso médio, que é o meio do rio, e o curso inferior, que é próximo à foz. Né? Foz seria então onde o rio tem a sua desembocadura, onde ele finda, né, o seu percurso. Então os rios nascem nas áreas mais elevadas e correm para as partes mais baixas. No trecho, né, do curso superior, a erosão costuma ser mais intensa. Tá? Então nessa parte a erosão é mais intensa. Nessa parte nós temos o transporte de sedimentos e aqui nós temos a deposição deles. Tanto que aqui se forma uma foz em delta. O que é uma foz em delta? Delta é uma letra do alfabeto grego que é um triângulo. Então aqui você vê, né, a formação de um triângulo pela deposição de sedimentos que foram sendo trazidos pelo rio. Quando o rio deságua numa única saída é chamado de foz em estuário. Quando ele deságua em várias saídas, foz em delta. Aqui nós temos aqui, por exemplo, um delta, né, formado aqui com 2 saídas do rio. Aqui um rio meandrante, aqui a nascente, várias nascentes, né? O rio ele normalmente nasce um filete de água e com o passar do tempo ele vai recebendo vários tributários que nós chamamos de afluentes. Então o curso médio seria a parte do meio do rio, né? Ali a erosão diminui, mas o transporte de sedimentos, denominados de aluviões, continua. E próximo à foz, né, no curso inferior, né, nessa parte aqui, nós percebemos o acúmulo desses sedimentos. Então, nesse trecho, o nível das águas do rio é próximo ao nível do mar,
ou de outro rio, né? Porque assim, o rio ele vai desaguar em outro rio ou no oceano, né? Então nessas áreas ele vai depositar muito sedimento, tá? Então em seu curso inferior os rios constroem planícies, chamadas de planícies fluviais ou planícies aluviais. E nessas áreas, normalmente, não vem só o material, né, da areia, rocha, vem também matéria orgânica, ou seja, restos de animais, e faz com que essa área tenha muita fertilidade, né? Então muitas vezes o rio também transborda, né? E aí nessas áreas em que ela é lagoa, fica uma área com bastante matéria orgânica, né? Folhas que caem ali, animais que morrem. E aí quando o rio volta ao curso normal, essas áreas se tornam muito férteis. Aqui, como eu já mostrei, né, um rio meandrante, né? Então o rio ele vai fazendo essas curvas conforme ele vai gerando um processo de erosão. Os mares também são um dos agentes erosivos, né? Então as águas oceânicas também agem sobre o relevo, especialmente na costa litorânea, ou seja, na faixa de contato entre os continentes e os mares. E essa erosão marinha é chamada de abrasão, né? E dá origem a diversas formas de relevo, como essa aqui, que nós temos a formação de falésias. O que é uma falésia? É um paredão costeiro, né? Um paredão litorâneo. Por exemplo, aqui é uma falésia. Então, as falésias são elevados paredões que se formam à medida que as águas oceânicas erodem as rochas e os solos. Aqui no Brasil, né, as falésias são encontradas principalmente no Nordeste e no Sul do Brasil. Aqui está mostrando uma falésia na Baía dos Golfinhos, no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Aqui uma outra falésia. Então, conforme a onda do mar vai batendo, vai formando esse paredão costeiro. As próprias praias também são resultantes do processo de erosão, né? Porque elas são resultantes do acúmulo de areia transportada pelo mar ou pelos rios. É uma ação de sedimentação das águas. Aqui nós temos, por exemplo, a formação de uma restinga, né? Que vai acumulando areia, acumulando areia e forma essas restingas. Então, as restingas podem ser consideradas faixas estreitas de areia ou também um tipo de formação vegetal próximo à praia. No caso da faixa de areia, elas têm origem em uma curvatura no litoral e se formam onde as ondas diminuem de velocidade, favorecendo o depósito de areia, né? Então elas ocorrem com frequência próximo à foz dos rios. As lagoas costeiras são baías enseadas fechadas pelo crescimento das restingas. Então a restinga vai crescendo e forma aqui nessas lagoas fechadas. Aqui é para mostrar para vocês o que é uma baía, né? É uma forma também do relevo, né? Que vai sendo formada pelas restingas, ela vai formando uma restinga e forma uma reentrância da costa, né? Onde tem uma entrada do mar que estreita, tá? Então é a baía. As geleiras também são um tipo de elemento, né? Que gera processos erosivos. Então as geleiras também são importantes agentes da erosão. São grandes massas de gelo que correm nas áreas onde a queda e o acúmulo de neve superam o degelo, ou seja, o derretimento do gelo. E as geleiras, quando elas derretem com o passar do tempo, elas vão carregando esses sedimentos, né? Por exemplo, quando você vê uma montanha com neve no topo, na época mais quente, né, no verão dessas regiões, essa neve pode derreter em parte e aí vai carregando sedimento, né? As avalanches, por exemplo, vão trazendo uma série de sedimentos. E aí é interessante você observar que o vale formado pela erosão glacial, ele forma um U, uma letra U. Já o vale formado pela chuva, né, é um vale em V, né, a letra V. Agora os ventos também são um dos agentes erosivos. O vento produz erosão ao transportar materiais que desgastam ou agridem as rochas. Então, conforme o vento vem, ele traz areia, né? E ele vai desagregando a rocha conforme ele vai batendo nela. E também vão formando novas paisagens, porque esses sedimentos que vão chegando vão se acumulando e formando um tipo de relevo. A erosão eólica, né, que é a erosão do vento, ela modela o relevo quando partículas de areia carregadas pelo vento desgastam ao longo do tempo as áreas que atingem. Então essas partículas podem esculpir arcos naturais, como esses aqui, ou formar desertos pedregosos, né, os chamados recs, como esse aqui. Esse tipo de erosão também contribui para a ação das águas das chuvas, mesmo onde elas são muito escassas. Nesses casos, a água ela dissolve os minerais e consegue atingir o lençol de água subterrâneo,
sobre uma camada de rochas impermeáveis, dando origem a uma vegetação que impede a continuidade do processo de erosão. Então, o que acontece? A água, né, que atinge aquele local pedregoso, ela dissolve os minerais solúveis, ela vai se fragmentando, e aí o lençol freático ele aflora nessa área, né, ele submerge, assim, ele aflora. E aí surge uma vegetação numa área desértica, que são chamados oásis. Tá? Então, são áreas onde há água e vegetação em pleno deserto. Muitas vezes, por oferecer condições adequadas à sobrevivência, aglomerações humanas se estabelecem ao redor desses oásis. As dunas também, né, são provocadas pela erosão eólica. As dunas são formadas em regiões desérticas ou ao longo de grandes lagos e litorais de clima temperado e tropical, e são resultados do acúmulo de areia. São montanhas móveis, né? Outro tipo de solo que é formado pela erosão eólica é o loess, que é um tipo de depósito muito fino de cor amarelada, constituído por partículas de areia, oriundas de geleiras e transportadas pelo vento. E é muito comum esse solo loess na China Ocidental, na França, na Hungria e em algumas áreas dos Estados Unidos. Então, os solos formados a partir do loess são muito férteis, o que motiva muitos grupos a ocuparem essas áreas, como na China, por exemplo. Essas áreas de loess são áreas muito densamente povoadas. Aqui está mostrando uma área formada pela erosão eólica. Aqui o loess na China. E os seres vivos também são um dos agentes erosivos, né? As formigas, as minhocas, os seres microscópicos, o tatu, por exemplo, como está sendo mostrado aqui na imagem. Eles podem escavar o solo, podem gerar um processo de erosão. A vegetação, ela protege, né, o solo da erosão nas margens dos rios, né, nas matas ciliares ou nos barrancos. Nos barrancos, no caso, ela ajuda a conter o processo de erosão, né, evitando o deslizamento. Então, muitas vezes, nessas áreas de risco de desabamento, é comum que o ser humano plante certos arbustos ou plantas com raízes longas que se agarram mais firmemente ao solo, né, e evitam o processo de erosão. O homem também é um dos agentes erosivos, ele também modifica, né, o relevo de diversas maneiras, não só acelerando o processo erosivo, mas também aterrando áreas pantanosas, cavando túneis em montanhas, né? Então ele é também um agente considerado modificador do relevo. Tá, agora, por que estudar o relevo? O estudo do relevo é muito importante para as atividades humanas, né? Para a agricultura, né? Por exemplo, um homem quer desenvolver agricultura numa área declivosa, então ele tem que saber como ele deve plantar para evitar o processo erosivo, como está aqui, ó. Ele planta seguindo curva de nível, em terraços, né, em degraus, então tudo isso possibilita um processo de plantio em áreas declivosas. Então, conhecendo o relevo, ele pode criar meios de poder desenvolver aquela área, de poder vencer as adversidades oferecidas pela natureza. Então, o conhecimento do relevo é fundamental para a construção de estradas, casas, edifícios. O planejamento que leva em conta o relevo pode prevenir o desabamento de trechos de estradas ou de casas construídas em áreas inclinadas. Também pode prevenir a construção de habitações em áreas de várzea sujeitas às inundações, né? Então, por isso que é importante, né, o homem conhecer o relevo para ele poder modificar em seu favor, né, e evitar os desequilíbrios ambientais. Aqui, por exemplo, está mostrando uma área, né, em que o homem pode modificar, por exemplo, o homem, através do desmatamento, ele pode gerar, né, erosão, pode fazer com que o solo se torne improdutivo. Então, o homem também modifica o relevo, né, muitas vezes para melhorias, e muitas vezes essas melhorias acabam gerando consequências negativas no futuro. Tá? Então é isso. Hoje eu falei de maneira geral sobre os agentes erosivos, os principais agentes erosivos, e em sala de aula nós vamos falar mais desse assunto, né, nas aulas online. Até mais, fiquem com Deus.